Você não percebe que aquilo que Deus está fazendo é maior? Seja bem-vindo para mais um vídeo e esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Deus está fazendo algo maior. Algumas semanas atrás eu estava no meu momento de oração, conversando com Deus e eu estava falando, Senhor, existem tantas coisas na minha vida que o Senhor não mudou, que o Senhor não transformou, tantas situações as quais eu já orei, já entreguei, mas parece que o Senhor não está fazendo nada a respeito. Na verdade, não era bem uma oração, era mais uma reclamação do tipo, Senhor, eu te entreguei algumas pendências, mas parece que o Senhor não resolveu. E aí, nesse momento, Deus, com a sua infinita graça e bondade, falou para mim, minha filha, você não percebe que o que eu estou fazendo é maior? E aí, nesse momento, Deus me fez lembrar da história de José. Ruth, por que Deus te fez lembrar da história de José? Fica até o final desse vídeo que você vai entender. E que Deus vai falar com você, porque naquele dia Deus falou comigo. E eu quero hoje liberar na tua vida a palavra que Deus liberou na minha vida aquele dia. E se você está vendo esse vídeo, se você chegou até aqui, é porque Deus ele quer que você receba essa palavra. Então continua nesse vídeo. E Deus foi me conduzindo a me lembrar da história de José. Quando a gente olha para a história de José, a gente percebe uma série de fatores e acontecimentos. José é vendido pelos seus irmãos. Quando José chega no Egito, porque os irmãos dele vendem ele para uma caravana de midianitas que estava passando naquela região. E aí, esses midianitas pegam José e levam para o Egito. Chegando lá, José ele é comprado por Potifar no Egito, só que como escravo. E ele vai para a casa de Potifar trabalhar como escravo. E pouco tempo depois, ele ficou um tempo ali trabalhando, ele é acusado pela própria mulher de Potifar. E debaixo dessa acusação, José é lançado na prisão. Então agora, de escravo, José passa a ser prisioneiro. Sabe, a história de José é aquela fase da vida que quem nunca passou, uma hora ainda vai passar, né? Não é que eu tô desejando mal, mas, gente, todo mundo passa por uma situação onde acontece uma coisa ruim, daqui a pouco acontece outra coisa ruim, sabe? Quando você chega no fundo do poço e você fala, agora não piora mais, agora não piora, agora é só daqui pra cima. Sabe o que acontece? Piora, né? Você fala, não vai piorar mais, aí parece que o fundo do poço ele abre e você cai mais 100 metros, né? Eu fico imaginando isso na história de José. Não, fui vendido pelos meus irmãos, não tem como piorar. De repente, onde que José vai parar? Como escravo no Egito? Não tem como piorar. Tem. Aí José é o que é acusado injustamente. Ele chega no fundo do poço e fala, não piora. Aí o fundo do poço abre e ele cai mais 100 metros. Não, mas agora não piora. O fundo do poço abre de novo e ele cai mais 100 metros. Tem momentos na nossa vida que é exatamente isso que acontece na minha e na sua vida. É uma situação ruim atrás de outra situação ruim. É uma dificuldade atrás de outra dificuldade. Você olha para aquela situação e você fala, não vai piorar mais, é impossível. Daqui é só para cima. E aí o que acontece? O fundo do poço abre e você cai mais 100 metros. Mas eu quero te chamar a atenção para um detalhe. Se você for ler na Bíblia, né, a história de José, você vai perceber que mesmo diante de todas essas dificuldades, Deus estava com José. Então, você observe bem, José, né? Ele estava lá na casa de Potifar, só que Deus abençoava tudo que José ponhava a mão. Tudo que José ponhava a mão, Deus abençoava. E aí Potifar fala assim, José, vem cá, você vai cuidar de tudo na minha casa, você só não toca na minha esposa, mas no resto você vai cuidar de tudo na minha casa. E Deus abençoou José, por isso que, né, José assumiu essa posição. Só que aí a mulher de Potifar acusa ele injustamente. E aí ele vai para a prisão. Só que na prisão, José não para, José continua trabalhando. E o chefe lá da prisão, ele olha para José e fala assim, caramba, José tá cuidando das coisas aqui, tá dando tudo certo. Tá tudo fluindo. Vou colocar José para cuidar daqui da prisão. José cuida ali da prisão e as coisas começam a dar certo. Ou seja, Deus não tirou José
da posição de escravo, nem da posição de prisioneiro, mas Deus estava com José. A primeira coisa que eu quero te falar aqui, escuta bem isso daqui. Às vezes Deus não vai tirar você do sofrimento que você está passando, mas Deus vai passar junto com você nesse sofrimento. Gente, é a segunda vez que eu tô tentando gravar esse vídeo, tem muitos barulhos externos, então ignora os barulhos externos desse cachorrinho latindo e você vai focar só na palavra, tá bom? Só na palavra, porque já é a segunda vez que eu tô gravando esse vídeo, a resistência tá muito forte aqui, mas Deus, ele quer te abençoar. Em nome de Jesus, bora! Então, Deus, ele tava com José no meio das dificuldades. Isso não é lindo? Isso não é incrível? Só que agora, voltando, né, para minha história, quando eu passei por uma situação dessa difícil, de que uma coisa difícil puxa a outra e puxa a outra, é um fundo do poço atrás do outro, eu reclamava muito, sabe? Eu reclamava muito, né? Até o dia que eu tava ali orando, que Deus falou pra mim, você não percebe que o que eu tô fazendo é maior? Eu tava ali reclamando de algumas situações pra Deus, né? E aí, Deus, ele trouxe, né, a história de José e tal, mas Deus, ele foi tocando muito no meu coração sobre isso. De que às vezes a gente está olhando só para o problema, a gente está olhando só para os fundos do poço e a gente não está percebendo que o que Deus está fazendo nas nossas vidas é maior e vai ser melhor, sabe? Porque você olha para a história de José, um fundo do poço atrás do outro, só que tudo que José passou foi necessário para que José chegasse aonde ele tinha que chegar. Todo o sofrimento, a traição dos seus irmãos, ele foi vendido, ele virou escravo, ele virou prisioneiro. Deus estava com ele naquela situação, Deus não tirou ele. Sabe por quê? Porque tudo aquilo fazia parte de algo maior que Deus estava fazendo na vida de José. Quantas dificuldades eu não passei na minha vida, quantos fundos do poço atrás de fundo do poço, e eu ali murmurando, reclamando, sem conseguir ver, sem conseguir enxergar que aquilo fazia parte do caminho, que aquilo fazia parte para onde Deus queria me levar, que aquilo fazia parte do plano, do propósito, porque o que Deus estava fazendo era maior do que a dificuldade, maior do que aquela situação. Você percebe que na história de José, um fato puxa o outro? Você consegue perceber que ele é vendido pelos irmãos, depois ele vira escravo, e se ele não tivesse sido vendido pelos irmãos, ele não teria virado escravo. Se ele não vira escravo, ele não é acusado injustamente. Se ele não é acusado injustamente, ele não vira prisioneiro. Se ele não vira prisioneiro, ele não interpreta o sonho do copeiro e do padeiro. Se ele não interpreta o sonho do copeiro e do padeiro, o copeiro nunca iria falar para Faraó de José. E José nunca teria sido promovido. Às vezes essa situação que tu acha que é o final, que tu acha que é o teu fim, essa situação que é o fundo do poço atrás do outro, na verdade é uma série de fatores, é uma série de coisas que está acontecendo porque Deus está fazendo algo maior. Só que a gente fica com hiperfoco no problema, com hiperfoco naquilo que está dando errado. E deixa eu te falar uma coisa, ao mesmo tempo que está batendo aí, está batendo aqui também. Porque a palavra de Deus, ela é uma espada de dois gumes que ela corta dos dois lados. Ao mesmo tempo que você está recebendo essa palavra, eu também estou recebendo essa palavra. Porque a gente tem que olhar com maturidade. Eu estou passando por essa dificuldade, por isso e por aquilo. Só que o que Deus está fazendo é maior. E aí, deixa eu te falar uma coisa, quando José ocupa a posição de governo, naquela época não existia a posição de governador, mas a posição de governador foi criada para José. Porque quando chegar na hora de Deus cumprir na tua vida aquilo que Ele tem para cumprir, quando chegar na hora que tudo vai fazer sentido, se for necessário, Ele vai criar uma posição nova só para te colocar. Ah, mas essa posição não existe, esse cargo não existe, não interessa. Ele cria só para te promover, ele cria porque o que ele está fazendo na tua vida é maior. E na hora que José assume o trono como governador, acaba tudo.
acaba a humilhação, acaba a vergonha, acaba a vida de escravo, acaba a vida de prisioneiro, acaba as traições, acaba tudo. E aí Deus ele falou para mim justamente isso. Quando eu cumprir na tua vida tudo aquilo que eu tenho para cumprir, tudo isso que tu vê como um problema acaba. Foi o que aconteceu na história de José também. Você percebe isso? Quando ele assume a posição de governo, acaba a humilhação, acaba a frustração, acaba o tempo de espera, acaba a escravidão, acaba a acusação. E é isso que Deus está falando hoje para você. Talvez você esteja no fundo do poço atrás do outro. Talvez você não veja saída, mas o que Deus quer te falar aqui nesse vídeo é que tudo isso que você está passando faz parte de um plano maior. Às vezes Deus tem algo maior para você, uma família, um casamento, um ministério, um novo cargo. Às vezes Deus quer te erguer nessa geração, nessa nação, como alguém que influencia, como alguém que faz a diferença. Só que esses fundos do poço são necessários para você chegar aonde você tem que chegar. E a palavra de Deus para você é que quando você chegar onde você tem que chegar, vai acabar tudo. Vai acabar a dor, o sofrimento, a humilhação. Tudo aquilo que você vê como problema hoje, quando o Senhor te promover, acaba. Acaba. Toda a tua humilhação, toda a tua frustração, toda a tua dor, acaba. Porque o que Deus está fazendo na tua vida é maior. Às vezes a gente fica só com foco no problema, como se a gente estivesse com uma lupa, com um binóculo, e a gente só vê o problema atrás de problema. E a gente não consegue ver que uma coisa está puxando a outra e o que Deus está fazendo é maior. Porque essa é uma das estratégias de Satanás. Fazer você só focar no problema, porque quando você foca no problema, você tira os olhos de Jesus. Quando você só foca no problema, você não consegue se afastar e olhar, sabe? Você afastar, dá um zoom out, vai para longe, para você conseguir ver a mão de Deus em cada detalhe. Nem sempre Deus vai tirar a gente do problema, e nem sempre Deus vai tirar você da escravidão ou da prisão, assim como ele fez com José. Às vezes ele vai passar com você. Ele não te tira, mas ele passa com você. O que Deus está fazendo na tua vida é maior. Se está fazendo sentido para você, clica no botão de curtir. E se quando você clicar aparecer o botão de hypar, você vai clicar em hypar. Porque aí o YouTube vai entender que você está recomendando esse vídeo para mais pessoas. E pode ser que hoje alguém precise ouvir tudo o que você acabou de ouvir. E antes de encerrar esse vídeo, eu quero fazer uma oração pela tua vida. Você recebe? Se você puder, você vai fechar os seus olhos e eu vou orar por você. Senhor Jesus, eu quero que o Senhor vá de encontro a essa pessoa. Senhor Jesus, cancela agora os dados inflamados na mente dessa pessoa, os pensamentos de derrota. Tira, Senhor, esse hiperfoco no problema. Mostra para essa pessoa, Pai, que o Senhor está com ela e que ela possa ver, que ela possa enxergar a Tua poderosa mão que está guiando ela. Senhor Jesus, leva refrigério para a alma, para o coração dessa pessoa, porque, Senhor, os fundos do poço não são fáceis, mas o Senhor está com a gente em cada um deles. Então leva vigor, leva renovo, Senhor, para que essa pessoa possa se sentir revigorado nessa nova fase. Faz, Senhor, essa pessoa se lembrar também da história de José. Que essa pessoa possa se lembrar, possa ler a história de José e entender que o Senhor passa com a gente nos problemas e nos momentos mais difíceis. Senhor, que essa palavra entre no coração dessa pessoa e que essa pessoa, Pai, possa se lembrar que o Senhor está fazendo é maior. Que o Senhor tem algo maior do que essa dor, esse sofrimento, esse fundo do poço e essa dificuldade que ela está passando. Faz ela se lembrar dessas coisas, Senhor. Faz essa pessoa ficar como quem sonha, Senhor.
porque no momento certo o Senhor fará acontecer, porque olhos nenhum ouviram, olhos nenhum viram, ouvidos não ouviram aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Que assim seja, que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. E se você não é inscrito no canal, se inscreve. Toda semana eu trago uma palavra que Deus toca no meu coração, que Deus ministra no meu coração. Eu trago essa palavra aqui, e essa palavra pode te abençoar. E também, se você puder, compartilha com alguém que você acredita que precisa ouvir essa mensagem hoje. Se tem alguém que talvez está passando por um momento muito difícil, uma situação difícil atrás da outra, encaminha esse vídeo para essa pessoa, porque hoje você pode ser usado por Deus para que Deus possa falar com mais alguém. Que Deus abençoe. E eu te vejo no próximo vídeo, se assim Deus permitir. Tchau!